8 horas e 31 minutos, rápido intervalo no Revista Justiça. Na volta vamos falar sobre subtração de menores. Vamos falar aqui sobre esse assunto tão importante. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal vai também julgar isso no próximo dia 28. Vamos falar sobre Convenção da Haia e muito mais com os nossos convidados. E você é o nosso convidado também para participar. Você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp 61 99975 8140 e nos acompanhar ao vivo com imagens do estúdio pelo aplicativo TV Justiça Mais. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. O Supremo Tribunal Federal realizará audiência pública no dia 27 de junho de 2025. Convocada pelo ministro Flávio Dino, a audiência pública tem como objetivo debater a constitucionalidade de dispositivos que tratam das emendas parlamentares impositivas. Entidades e interessados em participar deverão solicitar sua inscrição através do e-mail audiências.gmfd@stf.jus.br até o dia 10 de junho de 2025. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. A Rádio Justiça faz parte do seu dia a dia, levando as decisões do Poder Judiciário para todo o Brasil e também para o mundo. Sintonize 104,7 FM no Distrito Federal ou em tempo real na internet de qualquer parte do planeta. Você acessa www.radioetvjustiça.jus.br e ainda via satélite. Star One D2, frequência de descida 3.925 MHz. Rádio Justiça, sintonize seus direitos. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Em Brasília, 8 horas e 33 minutos. Revista Justiça. Debate. No próximo dia 28, o Supremo Tribunal Federal deve iniciar o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 4.245 e 7.686, que colocam em xeque pontos da Convenção da Haia, um tratado internacional criado para facilitar o retorno de crianças retiradas dos países de origem sem autorização legal. As ações questionam se é constitucional obrigar o retorno ao exterior de crianças trazidas ao Brasil por um dos genitores, sem o consentimento do outro, quando há indícios de violência doméstica no país de residência anterior. Mesmo que a criança não seja a vítima direta dessa violência, os impactos sobre o seu bem-estar e segurança são inegáveis. E diante disso, temos aquelas perguntas, né? O que deve prevalecer, o cumprimento do tratado internacional ou a proteção integral da criança garantida pela Constituição? E como equilibrar os princípios da legalidade, da soberania, dos direitos humanos nessas situações tão delicadas? Então, para refletir sobre essas questões e outras que com certeza vão surgir, estamos aqui recebendo nossos convidados. Começo apresentando ele, que é coordenador geral de adoção e subtração internacional de crianças e adolescentes do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autor de livros, Dr. Rodrigo Meira. Seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, doutor Sérgio, muito obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui com vocês. Estendo também os bom dia para o doutor Antônio Carlos, doutora Mariana, que seja um bom debate. Para você que está assistindo ao nosso programa também pelo aplicativo TV Justiça Mais pelo YouTube, agora vou apresentar ela que está ao lado do Dr. Rodrigo, doutora Mariana Zan, advogada do Instituto Alana, mestre e doutoranda em Direito. Seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, doutor Sérgio, bom dia. Em nome do Instituto Alana, agradeço pelo convite. Saúdo também meus colegas aqui, doutor Antônio e doutor Rodrigo. Também apresento o Dr. Antônio Carlos Parente, advogado internacionalista. Ele é mestrando em Direito e especialista em Proteção da Infância e Direitos Humanos. Dr. Antônio Carlos, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia.
Bom dia, doutor Sérgio. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui ao lado de colegas especialistas nessa temática. Que seja um bom debate para nós. Com certeza será, com o conhecimento de vocês. E já começo perguntando para o doutor Rodrigo. Afinal, doutor Rodrigo, o que está sendo julgado, o que será analisado pelo Supremo Tribunal Federal, além desta explicação inicial que eu dei aqui a respeito da Convenção da Haia e também a questão da subtração das crianças. Antes falávamos sequestros, né, internacional de crianças. Bom dia. Na verdade, o Supremo está se debruçando sobre um debate que é bastante interessante em relação à conformidade da aplicação convencional da Haia de 1980 em relação à proteção. É claro que cada caso é um caso. Cada juiz vai analisar as provas que estão inerentes dentro do processo e verificar se aquele caso específico deve ser a aplicação por meio da aplicação de exceções ou o retorno imediato com ou sem salvaguardas. Então, esse debate é difícil também porque muitos processos a gente precisa especializar dentro do Brasil, não só os advogados, os juízes, as varas federais, para que todo esse debate seja mais especializado e que nós coloquemos o conhecimento à prova dentro dos processos e os juízes tenham mais condições de decidir com base nas provas colacionadas dentro do processo. Hoje em dia, nós temos algumas dificuldades para colocar essas provas de forma tão cabal da violência doméstica. Então, a dificuldade é como a mãe que estava no exterior sofrendo violência doméstica vai provar que houve essa violência doméstica quando ela mesma, às vezes, pela pressa de vir para o Brasil, não teve tempo hábil de consolidar provas, fazer denúncias, passar por um procedimento lá fora que tivesse o condão de trazer essa prova para cá. Além do mais, temos problemas como barreira linguística, nós temos questões relacionadas à institucionalização lá fora da violência doméstica, que nem sempre nos países signatários tem a mesma força que tem uma Lei Maria da Penha no Brasil. Então, tudo isso precisa ser muito bem detalhado, pensado, para que cada caso não se faça injustiça. Imagina a luta, né, contra o machismo, contra a cultura, o patriarcado que existem em outros países, né? Sim, nós temos dificuldades grandes em alguns países já detectáveis, mas a questão toda que a gente precisa saber é como no Brasil nós vamos proporcionar um processo justo para que essas provas sejam trazidas e haja realmente um fiel contraditório e a ampla defesa dos dois lados, para que não só a criança seja protegida, mas também essa mãe que vem do exterior possa trazer esses elementos de prova de forma equilibrada dentro do processo. Doutor Antônio Carlos Parente, como o senhor também acompanha o impasse quando surgem essas questões de crianças que precisam, ou a justiça determina que volte para o seu país de origem, mesmo com essa denúncia de violência? Doutor Sérgio, há uma compreensão por trás da convenção, digamos assim, de que não se está efetivamente discutindo questões de fundo. Não se discute guarda, não se discute com quem a criança vai ficar. Então, o retorno para o país de residência habitual da criança, por mais que ele, de maneira prática, no cotidiano, ele materialize uma decisão fática de guarda, digamos assim, não é uma decisão final, né? Então, o que o tratado ele estabelece? Que o país de residência habitual da criança seria o país que tem as autoridades competentes para discutirem todas as questões de fundo, inclusive se essa criança deve ou não deve permanecer com o suposto agressor, né? Então, quando a gente traz lá para a exceção prevista no artigo 13.1b da Convenção, ele dá para o Brasil a possibilidade de, quando constatadas, provadas nos autos, que o retorno da criança vai colocá-la numa situação de risco, que o próprio Brasil diga não, essa criança não vai retornar, né? Eu acho que não há dúvida nessas duas ADIs de que a proteção da criança ela é o grande objeto que está aí. Para mim, o cerne da questão é como provar ou não a incidência da violência doméstica para que o artigo 13.1b possa ser aplicado da maneira correta. Essa é a parte mais difícil. Eu não conheço alguém que tenha dúvida sobre o mérito disso, né? A violência doméstica, mesmo quando não praticada diretamente contra a criança, praticada, por exemplo, contra a mãe no ambiente familiar, ela tem efeitos diretos sobre o desenvolvimento da criança. Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento psicológico, não há dúvida quanto a isso. A grande questão é como a gente vai conseguir otimizar essa capacidade probatória, justamente falando de uma pessoa que também é vítima, que é a mãe. A Convenção da Haia hoje ela não trata da mãe.
ela não vai mencionar a mãe como um sujeito de direitos, exceto quando ela for detentora da guarda e puder pedir o retorno do seu filho, né? Agora, ela não vai abarcar nessas discussões. É importante a gente dizer também que a Conferência da Haia, que é o organismo internacional de onde a Convenção vem, promoveu algumas discussões sobre violência doméstica, mas o Brasil está praticamente brigando sozinho no plano internacional sobre essa temática. Ainda há muita resistência dos outros, se não me engano, 93 países que são signatários da Convenção, de enxergar a violência doméstica contra a mãe como algo que afeta a criança e seja capaz de ensejar, então, a permanência da criança ou o não retorno da criança, né? Então, de fato, é uma decisão difícil. Eu não enxergo que há prevalência entre proteger o direito da criança ou proteger o direito da mãe. Estamos falando de direitos humanos de uma maneira geral, né? A grande questão, como eu digo, é de natureza, acho que até processual. A interpretação acho que já se dá, na minha avaliação, conforme a Constituição, conforme os preceitos constitucionais, mas processualmente a gente enfrenta essas dificuldades em alguns casos pontuais. Curioso essa situação, né? O Brasil ter que nadar contra os demais, algo de conhecimento, algo até cultural, né, doutora Mariana? E como o Instituto Alana acompanha também esta questão? Bom, doutor Sérgio, pegando um pouco o gancho do que os doutores trouxeram, o centro, como o doutor Antônio disse, ninguém coloca em xeque a questão da proteção integral da criança, o melhor interesse da criança. Nós fizemos uma escolha política, uma escolha constitucional de colocar crianças e adolescentes no centro. Então, o artigo 227 determina que os direitos de crianças e adolescentes sejam garantidos com prioridade absoluta e que a responsabilidade em garantir esses direitos com prioridade absoluta é de todos e todas nós. Então, Estado, família e comunidade. Nós temos aqui, então, uma questão que é como o sopesamento de princípios e direitos e também a compreensão da Convenção da Haia a partir também dos nossos marcos normativos internos protetivos em relação à criança, então a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e também da Convenção dos Direitos da Criança da ONU, que é posterior à Convenção da Haia. Então, pensarmos, né, nesse coletivo, nesse leque, nessa gama de direitos, tendo no centro as crianças e também trazendo um ponto que os doutores trouxeram, que é super importante. As crianças são afetadas pela violência sofridas pela mãe. Então, uma criança ela pode não ser a vítima direta da violência, mas ela é a vítima indireta a partir do momento que ela começa a conviver. E vou além, fico na dúvida se ela é uma vítima indireta, se ela está convivendo com uma violência constante, num ambiente familiar violento, em que ela presencia cena de violência física, violência psicológica, emocional, patrimonial. Me questiono se essa criança é de fato uma vítima indireta ou se ela também é uma vítima direta. Doutor Rodrigo, e qual é o papel, então, da Secretaria Nacional de Justiça nesses processos? Como ela atua, né, nesses casos que há essa suspeita da violência doméstica? Bem, a Secretaria Nacional de Justiça, por intermédio do DRCI, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, e aí eu faço um recorte também para a nossa CAF, que é a Autoridade Central Administrativa Federal, nós fazemos, sempre que recebemos o processo, nós temos o cuidado de olhar com lupa se ali há indícios de violência doméstica. Mas temos algumas questões que é sempre bom frisar. Muitas vezes a mãe está muito assustada quando recebe a notificação da autoridade central. Muitas vezes, mal orientada, ela resolve não se manifestar no processo administrativo. Então, para nós, computamos que ali não há violência doméstica, nem nenhum indício, nem nenhuma sequer uma alegação. E passamos adiante o processo para que a AGU faça o procedimento judicial. O que acontece? Ali é um dado que foi relativamente negado. E eu geralmente ouço críticas dizendo que a CAF não protegeu essa mãe, mas tem que explicar que essa mãe não se manifestou, não trouxe alegações, não trouxe indícios sequer, provas, nem nada. Então, quando a mãe se manifesta e diz, olha, eu fui vítima de violência doméstica, inclusive a medida protetiva, tanto no país de residência habitual quanto aqui no Brasil, a gente já tem um olhar diferenciado para acompanhar esse procedimento e verificar se no bojo do processo é possível trazer, junto à cooperação jurídica internacional, esses dados para colacionar todo um robusto, né, campo de provas para já encaminhar a averiguação do Poder Judiciário de forma mais segura. Doutor Antônio, quando o doutor Rodrigo fala que a mãe tem medo até de fazer
o comentário e passar a informação da violência doméstica para a secretaria. O que falta aí? Essa consciência para a mãe? É o papel do advogado estar ali auxiliando? O que falta? Bom, a gente precisa considerar que essa mãe, ela está num processo de violência ainda, né? Normalmente ela acabou de chegar no Brasil. É tudo muito novo para ela. Até porque a convenção ela prevê mecanismos de celeridade para que o pai, supostamente lá no outro país, entre com o processo. Então, normalmente não se demora muito tempo. Então, ela ainda acabou de chegar, ela está assustada. Então, a gente precisa considerar esse contexto. Nem sempre ela vai procurar a assistência de um advogado. Às vezes ela não vai saber o que fazer. Às vezes ela fica numa situação de fugitiva mesmo, né? Nós temos casos, já tivemos casos, por exemplo, que a gente precisou, eu digo a gente, desculpa porque eu já trabalhei na Autoridade Central no passado, a gente precisou acionar, por exemplo, a Polícia Federal para tentar localizar essa mãe e essa criança, porque a gente não sabia mais se elas estavam no Brasil. Então eu não tenho como dar andamento num processo, eu não sei se a pessoa está aqui. Agora, na perspectiva da advocacia, o que eu percebo é que ainda há pouco conhecimento, dos colegas advogados sobre essa temática. Isso também pode causar uma dificuldade de como atuar na expectativa administrativa. Principalmente porque nós, advogados, a gente não é treinado para atuar na esfera administrativa, a gente é treinado para atuar na judicialização. Então a gente acaba negligenciando a etapa administrativa, que é fundamental para a correta instrução processual. Então, eu percebo que a gente precisa, como advogados, inclusive, promover ações de capacitação. O doutor Rodrigo falou sobre capacitação de juízes, né, instrução de Ministério Público, enfim, mas nós, advogados, precisamos também. Eu percebo alguns erros processuais, inclusive, que podem trazer morosidade no processo. Né? Advogados atuando a partir de dispositivos nacionais que não se aplicam em caso da convenção. Parece que é um processo de família, mas ele não processualmente falando, ele não é um processo em matéria de família, ele é um processo em matéria internacional, que tem uma legislação própria, que tem mecanismos próprios, né? E mesmo que não tenha uma legislação no Brasil específica, ele tem uma processualidade, digamos assim, própria, né? Os elementos de defesa são muito restritos. Isso também causa um pouco de dificuldade para a mãe se manifestar, né? Às vezes ela não tem, ou na maioria das vezes ela não vai ter os elementos que ela precise para poder comprovar que de fato foi vítima em outro país. Então, muito por isso ela acaba, na minha avaliação, ela acaba recuando nesse primeiro momento e só vai de fato se manifestar quando recebe uma intimação, uma citação, né? Já na etapa judicial. Isso me faz pensar que temos poucos advogados, então, preparados para atuarem nessa questão? Hoje nós já temos mais, né? E eu acredito que muito se dá, principalmente por conta dos movimentos sociais que têm surgido em defesa das mães. Na minha época de Autoridade Central, por exemplo, isso não era comum. A gente via mães lutando isoladamente pelos seus direitos. Hoje existem organizações internacionais, inclusive, que se dedicam a essa temática, que estudam essa temática, que são difusoras de conhecimento e prática jurídica nessa temática também, né? Mas ainda há muito o que se fazer, né? Eu falo isso pela minha prática jurídica, pela minha relação com os meus colegas, onde eu percebo que muitos deles ainda não conhecem, inclusive advogados que militam na área da violência doméstica. Quando a gente discute essa temática, né, eu percebo que ainda há muita, às vezes até um viés de tentar contrabalancear o direito da mãe em relação ao direito da criança, e não é isso que a gente está fazendo. A gente não está discutindo quem é mais vítima, quem é menos vítima e quem merece mais ou menos proteção do Estado. Não é isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, ações de capacitação e de prática nessa área para os advogados são extremamente importantes e devem ser fomentadas. Doutora Mariana, o Instituto Alana dá esse apoio? Como é que ele funciona para essa situação? Que a mãe chega e está insegura, não sabe o que fazer. Bom, doutor Sérgio, o Instituto Alana, enquanto organização da sociedade civil, não trabalha diretamente na ponta com atendimentos, mas nós temos possibilidade, obviamente, de indicar organizações que fazem esse tipo de atendimento, esse tipo de orientação e de assistência e assessoria jurídica. E pegando um pouco o gancho do que o doutor Antônio trouxe, dessas questões processuais, e acho que é super importante a gente ter em mente também algo que a gente, hoje no Brasil, a gente evoluiu, mas a gente ainda está caminhando a passos lentos, que é pensarmos no acesso à justiça para crianças e adolescentes. A gente ter um corpo probatório em relação à violência sofrida
pela mãe é importantíssimo, mas a gente ainda encontra muito entraves para o acesso à justiça de crianças e adolescentes. Quando a Convenção traz a possibilidade da escuta, né, de crianças e adolescentes, quando a gente traz para a realidade brasileira, sobre inclusive a realidade processual brasileira, quais são os mecanismos que nós temos hoje para garantir um acesso à justiça acessível, amigável e sensível a crianças e adolescentes nessas situações, e em todas também. Quando a gente tem a Lei 13.431, que é da escuta especializada e do depoimento especial, que é de 2017, vejam, a Convenção da Haia de 1980, a Constituição 88, ECA 90, a gente tem uma lei muito recente que pensa mecanismos de escuta e participação de crianças e adolescentes. E aí, quando a gente traz ainda mais para a realidade, em termos do judiciário brasileiro, quantos são as comarcas, varas, e que disponibilizam de pessoas capacitadas, de agentes capacitados, seja juízes, sejam advogados, sejam promotores, defensores, que estejam capacitados e qualificados para fazer essa escuta de crianças e adolescentes, que é um ponto muito importante. Se a gente tem na Convenção a possibilidade de exceção de retorno a partir da escuta dessa criança, a partir do depoimento dessa criança, a gente precisa ter profissionais capacitados para ouvir e também pensar em crianças que estão em situação de vulnerabilidade acentuada. Quando a gente traz, então, a questão do idioma, quando a gente traz a questão também de deficiência, como essa escuta pode ser feita de uma maneira que não revitimize essas crianças e adolescentes. Essa escuta da criança também é feita pela secretaria dentro da via administrativa ou não? Como é feito? A mãe só é ouvida? Bem, primeiro tem que reputar que é muito importante a fala da doutora Mariana, né? Eu tive a oportunidade de pesquisar esse tema no doutorado e a gente percebe que existe uma limitação em relação à escuta. É muito comum o juízo federal manifestar o seguinte argumento: não é necessário escutar a criança porque as provas que estão no processo são suficientes para chegar ao mérito. E o que eu argumento é que não é uma questão de somente prova, é uma questão de direito da criança esculpido no artigo 12 da Convenção dos Direitos da Criança, da ONU, né? Então, a gente tem um limiar de distanciamento entre o Poder Judiciário e a Convenção dos Direitos da Criança muito grande, tanto que quando eu levantei 150 casos, em apenas 39 foi dada a oportunidade da criança ser escutada. E a partir desses 39 a gente pôde coletar dados importantíssimos e como se houve, né, você percebeu uma reviravolta no processo a partir da fala da criança. Ou uma confirmação de um viés ou a refutação total, né? Eu trago um exemplo clássico que foi muito interessante, em que o Poder Judiciário Federal não ouviu a criança, mas a mãe pediu a abertura de um processo de violência doméstica no Brasil. No processo de violência doméstica, resolveu escutar a criança. E a criança falou: eu quero ficar com meu pai. E a juíza interpretou: mas como assim? Ele não é violento? Meu pai é violento? De jeito nenhum. Minha mãe que grita com ele. E depois ela começou: e se seu pai entrasse pela porta agora, o que é que você diria? E ela falou: eu ficaria mais feliz que a Primavera, uma menina de 7 anos. Então, todo o argumento que a mãe foi trazendo sem prova, mesmo valorando a palavra da mãe, começou a ser destruída a partir dali. E a juíza começou a questionar: eu quero provas, eu quero provas. E o resultado final foi o retorno imediato da criança. E a criança ficou muito feliz no aeroporto, dava para ver o sorrisão na boca da criança. Então, a palavra da criança é muito importante. É muito importante. E nós temos uma lei, como a doutora bem mencionou, doutora Mariana, nós temos uma lei de escuta protegida que é muito mais evoluída do que o que está acontecendo hoje nas varas federais. Hoje você chama uma perita ou perito, geralmente de psicologia, para escutar a criança. O que está acontecendo é que a escassez de pessoas especializadas gera um dilema muito grave. Eu lembro de um processo em que a perita especializada em escuta de crianças, super especializada com mestrado e doutorado, cobrou R$ 16.800 para fazer essa escuta, por causa de todos os elementos que estavam em volta do processo. O juízo considerou que aquilo era muito caro e determinou que fosse R$ 2.500. Obviamente, a perita se retirou.
e foram encontrar, então, alguém que aceitasse 2.500 para fazer uma escuta. Chamaram uma psicóloga que estava acostumada a ouvir policiais em situação de combate. Não tinha nada a ver. Ela fez, né, aqueles testes conhecidos de escuta da criança, desenha aqui, desenha acolá. Ela se recusou a mostrar os desenhos e simplesmente disse que havia indícios de que a criança havia sofrido violência, abuso sexual lá no país de residência habitual. Então, o advogado da época questionou se havia indício de abuso, porque ela não usou, né, a lei de escuta protegida para escutar essa criança. E trazia essa sugestão para o juízo. Excelência, já queimamos etapas. Poderíamos ter escutado essa criança, se havia indícios, ela tinha que parar ali para escutar pela escuta protegida. Porque sem escuta protegida, a prova é nula. Então, começou a ter vários questionamentos sobre aquela perícia. E, primeiro, se tomou 6 meses para poder chamar a perita. Aí faz o laudo. E contesta o laudo. E laudo complementar. E mais isso, mais aquilo, você quase tomou 1 ano para discutir. Se nós aplicarmos a lei de escuta protegida, nós tomamos basicamente uma tarde ou uma manhã com 5 dias úteis para todos poderem se manifestar sobre o que foi dito. Porque ali você tem a oportunização do contraditório imediato com uma pessoa na sala especializada em escuta da criança, de fazer, numa linguagem amigável, num ambiente amigável, perguntas direcionadas à criança. Então nós estamos perdendo aí uma grande oportunidade de fazer com que a lei de escuta protegida adentre o processo de subtração internacional. Mas atentos a isso, a CAF está tentando levantar dados para fazer uma proposta, tanto em âmbito do Conselho Nacional de Justiça, onde já existe um protocolo especial para a escuta protegida nos casos de alienação parental, o tão debatido, né, questionamento sobre a alienação parental, mas também, agora que se abriu a subcomissão de subtração internacional no Senado Federal, e vai inaugurar hoje às 11 horas, estarei lá presente, ao convite. Então, lá também vai ser uma oportunidade de trazer essa possibilidade. Nós temos várias possibilidades nas mãos e não estamos usando. Vamos fazer um intervalo. Muito interessante o nosso debate de hoje, falando sobre a subtração internacional de crianças. E no próximo dia 28, o Supremo deve julgar justamente 2 ações diretas de inconstitucionalidade que tratam desse tema, tendo aí um confronto até com a Convenção da Haia. Já já eu volto a conversar com o doutor Rodrigo Meira, doutor Antônio Carlos Parente e a doutora Mariana Zan. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. O Supremo Tribunal Federal realizará audiência pública no dia 27 de junho de 2025. Convocada pelo ministro Flávio Dino, a audiência pública tem como objetivo debater a constitucionalidade de dispositivos que tratam das emendas parlamentares impositivas. Entidades e interessados em participar deverão solicitar sua inscrição através do e-mail audiências.gmfd@stf.jus.br até o dia 10 de junho de 2025. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. A partir de agora, a TV Justiça está na palma da sua mão. A programação da Rádio e TV Justiça com as notícias e informações do Poder Judiciário estão disponíveis no aplicativo TV Justiça Mais. Transmissões ao vivo com destaque para sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral. Os principais julgamentos por temas na sua biblioteca de vídeos. O Jornal da Justiça com as notícias e decisões mais recentes do mundo jurídico de um jeito prático. E para você que quer saber direito de maneira clara e objetiva, tem também programas educativos, além de documentários e grandes reportagens. O TV Justiça Mais tem conteúdo jurídico para estudantes, juristas e para o cidadão que quer conhecer os seus direitos e deveres. É informação jurídica ao seu alcance onde e quando você precisar. O TV Justiça Mais está disponível na loja de aplicativos do seu smartphone. Baixe agora. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Sintonize seus direitos.
ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Agora você pode tirar dúvidas sobre os serviços e a atuação do Ministério Público Federal por meio de uma videochamada no aplicativo Zoom. O novo formato de atendimento já estava disponível como projeto piloto em 3 estados, no Distrito Federal e na Procuradoria-Geral da República. Mas o serviço foi ampliado e cidadãos de todas as outras regiões do país também poderão tirar dúvidas online com servidores das procuradorias de cada estado. Para solicitar o atendimento, basta acessar o site www.mpf.mp.br/MPF Serviços, sem o cedilha. Clicar na opção Atendimento Virtual e, em seguida, escolher a Procuradoria do seu estado e clicar no link do Zoom correspondente no canto direito da tabela. Em computadores, o serviço pode ser acessado diretamente pelo navegador de internet, sem a necessidade de instalar o aplicativo Zoom. Em celulares ou tablets, o aplicativo deve ser instalado antes de acessar o site. Confira o horário de atendimento do seu estado. E se tiver dúvida, conte com a gente. Rádio Justiça, Brasília, 104,7 FM. Faixa jornalística. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça. Vamos para a nossa terceira e última hora. Lembrando que você pode nos acompanhar com imagens aqui do estúdio pelo aplicativo TV Justiça Mais. Pode também nos acompanhar pelo YouTube Rádio Justiça ao Vivo, 93. Revista Justiça. Debate. Tema do nosso debate de hoje, o julgamento do Supremo Tribunal Federal no próximo dia 28, que deve iniciar o julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade que tratam de pontos da Convenção de Haia, um tratado internacional criado para facilitar o retorno de crianças retiradas dos países de origem sem autorização legal. Estou aqui com o Dr. Rodrigo Meira, ele que é coordenador geral de adoção e subtração internacional de crianças e adolescentes do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, também autor de livros. Estou com a doutora Mariana Zan, advogada do Instituto Alana, ela é mestra e doutoranda em Direito. E estou também com o Dr. Antônio Carlos Parente, advogado e internacionalista, mestrando em Direito e especialista em proteção da infância e direitos humanos. Doutor Antônio Carlos, quando saímos para o intervalo, o doutor Rodrigo estava falando sobre a escuta protegida, né? Qual a importância dessa escuta protegida e por que existe essa resistência, então, até como foi relatado pelo doutor Rodrigo, para a aplicação dessa escuta protegida, hein? Sérgio, a escuta protegida a gente precisa, eu gosto sempre de correr o risco de ser redundante, mas eu preciso dizer, ela é um direito da criança e do adolescente. Então ela não é uma escolha da autoridade pública, ela é um direito da criança e do adolescente. Ser ouvido por especialistas, num ambiente adequado. E qual a principal função dela? Mitigar ou evitar ao máximo a revitimização. Assim a criança não precisa ficar repetindo aquele processo que lhe causa dor para diversas autoridades. A gente ainda enfrenta, na perspectiva de política pública, dificuldade de implantação da própria lei. Nós temos poucos centros de atendimento integrado, que seriam para fazer o processo de escuta da criança pelo Poder Executivo. Temos pouquíssimos no Brasil, estabelecidos, montados hoje, se não me falha a memória, no máximo 4 ou 5 no país inteiro. E dentro do Poder Judiciário, existem, nas varas da infância, principalmente nas grandes capitais, já existem espaços adaptados para que essa escuta seja feita. Além do que o Dr. Rodrigo traz, que é a escassez de profissionais capacitados, especificamente nos casos da Convenção, me parece que há também um distanciamento do Judiciário da própria lei da escuta protegida. E eu estou falando do Judiciário Federal, porque os processos da Convenção de Haia não tramitam em varas estaduais, eles tramitam em varas federais, onde não há, em tese, discussões sobre criança e adolescente. Elas são mais escassas, são raras os casos que vão para as varas federais.
Existem hoje varas especializadas, concentração de varas, foi uma tentativa de especializar os juízes. Em geral, nos TRFs, as primeiras varas normalmente são especializadas e concentram a competência para os casos da Convenção da Haia, mas ainda há uma resistência na escuta da criança, né? E é importante a gente dizer também, Sérgio, que o momento da escuta ele faz diferença. Então, para casos de sequestro internacional, o ideal é que essa criança seja ouvida no primeiro momento processual possível, porque você pega a criança exatamente no momento em que ela chegou no Brasil, né? As coisas estão frescas na memória da criança, inclusive. Só que o que a gente vê na prática são crianças que vão ser ouvidas 1 ano depois, 1 ano e meio depois, quando vão ser ouvidas. Fora a resistência que o advogado enfrenta para conseguir convencer, muitas vezes, o magistrado de que a escuta da criança é essencial para o processo, como o Dr. Rodrigo bem mencionou nos exemplos trazidos, né? Então, a lei da escuta protegida ela é uma ferramenta de garantia dos direitos da criança e do adolescente. E, nos casos da Convenção de Haia, precisa ser aplicada, afinal, a gente está ali para falar da proteção integral de um sujeito de direitos que é a criança e o adolescente. Doutora Mariana, e o que podemos acrescentar então sobre a escuta protegida, até para que o nosso ouvinte possa saber o que é, de que fato, quais as características dessa escuta protegida? Bom, nós temos então na lei a diferenciação entre a escuta especializada e o depoimento especial. O depoimento especial, no caso, é feito por uma autoridade judiciária ou então policial, capacitado, qualificada para tanto. A escuta especializada é feita por alguém da rede do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, que também é um sistema estabelecido a partir da Lei 13.431. Muito a lei traz a importância da escuta e participação de crianças e adolescentes, então para efetivar esse direito que está garantido na Convenção dos Direitos da Criança, na Constituição e também no ECA. Então, trazer mecanismos que possam dar oportunidade para essa criança participar ativamente do processo em que ela é a maior interessada. Então, como garantir a prioridade absoluta, o melhor interesse sem ouvi-la. E trago também um ponto que acredito ser muito importante nessa temática, né, dentro dessa discussão, que é também a qualificação dos profissionais do direito para a escuta e também na temática de direitos de crianças e adolescentes. Não sei se os doutores na graduação em Direito tiveram a oportunidade de ter uma cadeira, uma disciplina sobre direitos da criança e do adolescente, mas vejam, a gente coloca... Doutor Rodrigo já falou que não, doutor Antônio também não. As faculdades de Direito no Brasil e ao redor do mundo, a disciplina sobre direitos de crianças e adolescentes é quase inexistente. Então, a gente faz uma escolha política constitucional de colocar crianças em primeiro lugar, mas como nós vamos garantir o direito de sujeitos de direitos se nós não sabemos quem são esses sujeitos e quais são os direitos? A grande maioria dos profissionais e das profissionais que atuam na temática de infância e adolescência aprenderam na prática, ou em cursos de especialização, ou no mestrado, ou doutorado, na pós-graduação estrito e lato sensu, em outro momento, e não na graduação. Então, vejam, a gente tem uma grande quantidade de pessoas saindo hoje das faculdades de Direito sem saber nada sobre direitos de crianças e adolescentes, ou muito pouco. Como que a gente faz, então, para que esses processos que dizem respeito a crianças e adolescentes garantam, de fato, direito desses sujeitos, né? Doutor Rodrigo, só para reforçar, essa escuta protegida, o senhor falou que ela é muito ágil. O ambiente é preparado, o profissional é preparado. O senhor pode explicar um pouco melhor? Claro. Eu tive a oportunidade lá em Vitória da Conquista, onde eu até pouco tempo morava, que é um dos lugares em que deu tudo certo para a Vitória da Conquista, você organizar num complexo de escuta protegida. E eu solicitei, na época da pesquisa, participação em audiências para verificar como funcionava, apenas como observador. Você tem uma sala e adjacente a ela tem a sala da escuta. A sala da escuta tem brinquedos, você tem uma sala lúdica, você tem algumas coisas para a criança se divertir, brincar. E do outro lado nós temos promotores, juízes, defensores públicos, todos os interessados, profissionais, para fazer perguntas, e nós temos um microfone em que transmite-se ao entrevistador forense para que ele transmita de forma lúdica, né, aquela questão toda sobre o que foi que aconteceu. Então, nós temos elementos muito interessantes de prova, porque
nós podemos observar o olho da criança, se ela está olhando para baixo, e todas essas formas de comunicação, né, corporal, além da própria forma como a criança se expressa, para verificar a maturidade suficiente dela, qual é a forma que ela se expressa. Aí ela fala a idade dela. Então, tudo isso são elementos que você mostra assim, poxa, essa menina tem 10 anos, mas ela fala muito bem, de forma muito segura. Ela olha no olho, ela tece comentários pertinentes. Então, ela vai direto ao assunto e não fugiu, vamos dizer assim, da pergunta. Às vezes, é visível que há, principalmente no âmbito criminal, a orientação de um adulto para que ela diga determinada coisa. E depois há contradição, há formas de ela verificar que o que ela está falando não é pertinente. Então, tudo isso fica muito claro naquele momento. E a partir das perguntas que são direcionadas de forma contextualizadas, é importante que a gente também diga. E aí eu faço um paralelo com o âmbito penal, porque no âmbito penal, alguns advogados ainda não se perceberam que eles não podem fazer perguntas do tipo, houve um estupro, que roupa você estava usando no dia? Essa conexão tem que ser começada a ser retirada, e muitas vezes o entrevistador forense que tem a prática, ele ali já corta. Esse tipo de pergunta revitimizante não pode. Então, você já direciona um novo âmbito de discussão e você faz com que isso funcione. Se formos mutatis mutandis trazer para a subtração internacional, da mesma forma que ele sabe como proteger a criança, esse entrevistador forense também tem que conhecer do mérito que está sendo discutido ali, como o doutor Antônio trouxe muito bem. Não se discute a guarda, estamos discutindo questões relacionadas à prática de como a gente vai ou não aplicar as exceções que foram, porventura, alegadas. Então, todo esse âmbito de técnicas reunidas para poder escutar a criança, esse âmbito é muito importante para a gente trazer dentro do processo de subtração internacional não só mais celeridade, mas também a participação da criança, que deveria ser obrigatória no Brasil, e todo o conjunto de elementos que poderíamos trazer para praticamente findar a discussão ali. Um ponto importante, doutor Rodrigo, que normalmente chega a ser cruel a gente imputar para a criança o peso da decisão, e eu percebo isso em alguns casos, né? Exato. A criança ela deve ser ouvida, mas a decisão ela é do judiciário. Perfeito. Então perguntas como com quem você quer ficar? Você quer ficar com seu pai? Você quer ficar com a sua mãe? Né? Um ponto importante, às vezes a criança está com um discurso viciado. O não verbal ele vai falar muito também durante a escuta do que não é dito, se é que eu posso dizer dessa maneira. O que é o não verbal? Explica o não melhor. verbal. Os gestos da criança, o comportamento da criança, o olhar para baixo da criança, né? A criança normalmente quando ela tem um discurso viciado, ela fica sempre, é como se ela estivesse num estado de ameaça, inclusive. Ela está procurando o adulto que a todo tempo a validação. Ela está procurando o olhar de quem viciou esse discurso para dizer é isso mesmo. Ela não tem autonomia para fazer aquilo ali. Não foi ela que gerou aquela situação. Então ela está numa situação de desconforto. Então, esse não verbal, que nada mais é do que o corporal da criança, o profissional que lida com essa temática precisa estar preparado para isso. Né? E como eu disse, essa pergunta, para mim, ela é a pior que um profissional pode fazer. Sim, com quem você quer ficar? E eles fazem essa pergunta. E aí eles imputam para a criança, que é vítima nesse processo também, o dever de decidir. E o que a gente está dizendo para essa criança? Você está escolhendo o seu pai ou a sua mãe? Olha que terrível. É cruel isso. Isso é cruel. E trago outro ponto que, pegando o gancho, né, de vocês, que eu acho super importante. A gente ainda pensa, inclusive, a escuta de uma maneira muito adultocêntrica. Sim. A gente está falando de crianças que estão em uma situação de vulnerabilidade, que estão, muitas vezes, se sentindo ameaçadas e muitas vezes não vão querer falar. É óbvio, não estamos aqui falando que não precisamos de celeridade no processo. Mas o tempo da criança, o tempo do adolescente é muito diferente do tempo de um adulto e, sobretudo, do tempo de um processo. Então, a gente pensar também que muitas vezes essa criança não vai querer falar no tempo que a gente considera ideal. Muitas vezes uma criança vai para a escuta especializada, para o depoimento especial e vai permanecer em silêncio. E é direito dela permanecer em silêncio, porque a linha temporal, a linha emocional é muito diferente. E é uma criança que está em situação de violência, que está em vulnerabilidade. E como o doutor Antônio bem trouxe, muitas vezes as perguntas são revitimizadoras e muito violentas. É algo que uma criança e um adolescente não deveria passar.
Pois não. Para complementar, eu também trabalho muito nessa questão da visão adultocêntrica, e eu percebo também que muitas vezes o entrevistador não faz a primeira pergunta dizendo assim: olha, você sabe que é um direito seu ser escutada, portanto, se você não quiser falar, você tem um direito de permanecer calada, você sabia disso? Isso não vejo nos processos. Também não vejo nos processos uma introdução sobre o tema. Olha, vem cá, seu pai está lá naquele país, lá fora onde você morou, sua mãe está aqui no Brasil com você, você vai se manifestar sobre perguntas que eu vou te fazer, mas isso não necessariamente redunda que a sua palavra vai ser decisiva em relação ao resultado final. O juiz pode fazer uma decisão diferente do que você considera. Inclusive, em alguns países da Europa, eles estão começando a tomar um procedimento muito interessante, que é o envio de carta para a criança. O juiz escreve uma carta para a criança: querida criança fulana de tal, escutei muito atentamente ao que você disse no seu depoimento no dia tal, na sua escuta protegida. Você disse sim, isso, falou isso, aquilo. Só que o juiz tomou a decisão de que você deve retornar pelos seguintes motivos. Então, ele pede para que um adulto, caso a criança não saiba ler, pede para que o adulto leia essa carta para ela. Ou então, a criança tem também o direito de escutar isso do próprio juiz. Em Israel tem um exemplo muito interessante, é que o juiz, junto com o assistente social, escuta a criança, e o que a criança diz para o juiz não pode ser transmitido aos pais, para que ela tenha plena liberdade de falar o que bem entender. E a partir dali o juiz toma uma decisão fundamentada, e subliminarmente você tem a pressuposição e o que ela disse estava respaldando o que o juiz colocou. Então nós temos vários modelos a serem seguidos, né? E a gente precisa estudar um pouco mais sobre isso, trazer essa coerência na forma de treinar os entrevistadores forenses, especificamente para questões ligadas à criança, o que seria muito interessante para o Brasil hoje. Já aconteceu do senhor acompanhar um caso em que se falou de fazer a escuta protegida da criança, mas aquele genitor que está com a criança não autorizar? A questão isso já aconteceu. Teve um caso muito interessante. Quero proteger meu filho não vai falar. Teve um caso muito interessante de uma menina de 10 anos, que ela é super desenvolta, e a mãe que estava com ela no Brasil pediu para que ela fosse escutada. O juiz não aceitou, o pai concordou com a decisão do juiz, então ela fez uma ata notarial no cartório, escutou a criança e colocou no processo, dizendo tudo que a menina estava dizendo. E a menina, quando estava no país de residência habitual, também foi escutada, e ela falou: eu estou revoltada com o juiz do país X, porque ele não considerou o que eu estava dizendo. E o argumento dela era bem simples. A internet no país, é um país do leste europeu, agora eu não lembro se é República Tcheca e tal, é um país do leste europeu cuja internet não era muito boa. E o pai tinha negócios no Brasil e vivia vindo para o Brasil o tempo todo. E ela falou: eu quero acompanhar meu pai nessas viagens porque eu quero trabalhar com a área de turismo, em 10 anos. E eu falo, a minha língua é natural, falo português e falo inglês, e eu quero ter o meu direito de escolha. E o juiz de lá recusou. O juiz do Brasil sequer deu o direito de eu ser escutada. Então isso é revoltante. Que país é esse? Uma menina de 10 anos. E depois o juiz deu a sentença para retornar. Interessante que no dia que estava a sentença, o pai estava no Brasil. E aí foi mais interessante ainda. No TRF, a sentença foi anulada. Anulada. Porque ele não quis, se recusou a escutar a criança. Anulada. Olha o trabalho, as Pois olha o tempo que se perdeu. Né? A criança... E tem um trecho da criança falando, foi muito interessante. Ela passava ela estava visitando o Brasil, né? Visitando a família materna, e passava em frente à escola. E ela dizia: eu vou estudar nessa escola, porque é aqui que meus amigos que eu brinco nas férias estudam. É aqui que eu quero estudar. E falava para o pai abertamente, falava para a mãe, falava para todo mundo que quisesse escutar. Então, e ela tinha domínio de redes sociais, minha gente, um negócio é um negócio muito fora da curva. Então, esse caso... O pai era brasileiro? Não, o pai era estrangeiro daquele país, mas ele tinha negócios no Brasil.
E ele mesmo reclamava, ela reclamou também de que às vezes eles tinham que fazer muitas economias porque não sabia da economia como é que ia ser lá. E eles tinham muitas restrições orçamentárias. Quando vinham para o Brasil, ela se sentia mais segura, tinha internet, que ela tanto gostava, e tinha a questão de ela ser desenvolta ao ponto de ter amigos lá e amigos cá. Então, ela queria decidir ficar no Brasil com a mãe. E o pai, ela sabia que o pai ia visitar. Então, tanto que eles, no meio do processo, eles viajaram junto para Disney. Foi um processo muito esquisito, porque o pai, a mãe, brigando na justiça, estavam no mesmo quarto de hotel na Disney. É uma coisa muito estranha. Eu atuei num caso que a gente pediu a escuta da criança de forma imediata, o juiz negou. A gente pediu de novo, o juiz negou. Quando o pai se manifestou, ele também foi contra, ele quem estava com a criança no Brasil, ele também foi contra a escuta da criança. E ele apresentou um laudo, um parecer psicológico de maneira unilateral por uma profissional que não tinha familiaridade com a temática, onde ele dizia, a profissional atestava que 6, 7, já devia ter uns 10 meses que a criança estava no Brasil, uma criança de 8, 9 anos, de que essa criança não queria retornar, de que essa criança não falava mais o idioma do país de origem dela, de que essa criança não lembrava da escola, que ela não lembrava dos colegas, que ela não lembrava de familiares. Então foi a forma que o pai encontrou, porque era a mãe quem pediu o retorno. Né? Era uma criança que estava no Brasil, a gente precisava devolvê-la para a mãe. Foi a forma que o pai encontrou de produzir a sua defesa. Né? E a estratégia que a gente teve foi de buscar uma profissional de referência na área da psicologia, que já atua em casos, inclusive, com muita repercussão midiática no Brasil, para contrapor esse laudo. E o cerne, basicamente, que essa profissional adotou foi dizendo, olha, a minha colega profissional da psicologia não seguiu as regras do próprio Conselho Federal de Psicologia, do Conselho Regional de Psicologia. Ela emite um documento baseado em um atendimento, porque ela fala que ela só atendeu a criança uma única vez. E a partir de uma única sessão de atendimento, ela constata tudo isso. Moral da história, esse laudo, né, ele foi invalidado. Quando o pai foi juntar outros documentos de acompanhamento psicológico da criança, ele já estava com outra psicóloga, não era mais aquela primeira. Né? Então, a gente encontra esse tipo de artifício. E é importante... E é importante esse caso, porque ele também desmistifica uma situação que envolve muito as ADIs que estão em julgamento. Né? A gente tem mães que também pedem o retorno dos filhos. Exato. Apesar de, no Brasil, a gente ter uma situação em que a maior percentual, né, de quem está com a criança são as mulheres, ou seja, são elas que são comumente acusadas de terem cometido o sequestro internacional de crianças, nós temos também a situação inversa. Nós temos mães do outro lado cujos filhos são sequestrados pelos pais, que foi como um caso desse que eu atuei representando a mãe. E acho que esse ponto, doutor Antônio, é super importante para a gente pensar a importância da análise caso a caso, né, em relação à subtração. É importante, óbvio, a gente discutir todos os princípios e regras da Convenção, também das ADIs e também dos marcos normativos brasileiros, mas a importância do caso a caso, pensando, né, também sopesando a celeridade em relação aos casos, para que, obviamente, essa análise seja feita de uma maneira adequada, de uma maneira a se perceber e a se escutar as crianças envolvidas. E também pensando na celeridade, né? Obviamente a gente faz uma discussão alargada, mas a importância da gente ter o caso a caso, porque cada caso de fato é um caso. Cada criança é uma criança. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o doutor Rodrigo. Já que cada caso é um caso, temos 2 ADIs. E o Supremo Tribunal Federal pode regulamentar, criar um ritual para essa situação, impor, no caso, a escuta protegida para todos os casos? Qual a expectativa do senhor sobre o papel do STF nesse momento? Nesse momento, a minha expectativa é a mesma que os advogados da União têm, é que se observe a questão das provas, faça uma avaliação muito criteriosa, e não aceite dizer que a mera alegação de violência doméstica é suficiente para aplicar uma exceção convencional, o que seria jogar o Brasil como um pária convencional, desrespeitando o Pacta Sunt Servanda e desrespeitando também a cooperação, que hoje no Brasil nós solicitamos mais o retorno das crianças do que promovemos esse retorno da criança.
Então a gente tem que observar que é uma via de mão dupla. O Brasil está hoje, a partir dessas ADIs, numa berlinda, porque todo mundo na AE está me ligando, quando é que sai o resultado, E agora que nós temos a calendarização das datas, nós estamos fazendo um esforço concentrado para poder demonstrar que, fiquem tranquilos, o Supremo é bem equilibrado nesse... E eu espero que eles sejam equilibrados realmente como devem ser, e mostrar que, sem provas suficientes, que cabe ao juiz de primeira instância fazer essa avaliação, nós não podemos aplicar uma exceção convencional de forma atabalhoada. E isso é necessário ser frisado. Outro ponto que eu gostaria de frisar, que eu acabei esquecendo, você me perguntou, se na CAF a gente escutava as crianças. Nós não escutamos diretamente a criança, mas a portaria 688, lá do Ministério da Justiça de 2024, tem um dispositivo muito interessante em que a gente, em caso de haver alguma manifestação de poder ter havido violência doméstica no outro país, a gente pede para o Conselho Tutelar e imediatamente fazer uma visita. Então nós temos uma interface muito forte com o Conselho Tutelar para poder buscar, saber como está essa criança, qual é a perspectiva dela e verificar como é a ambiência dela, até para trazer para o processo administrativo essas informações que são muito úteis. Então nós estamos cada vez mais próximos do Conselho Tutelares e é interessante que a gente trabalhe dessa forma, porque nós não temos estrutura para ir na ponta ouvir as crianças, mas essa percepção do Conselho Tutelar para a gente já contribui em alguma coisa. E, doutor Antônio Carlos, qual a expectativa também do senhor? O STF pode criar uma jurisprudência, algo que determine todo o rito quando houver essa disputa da guarda da criança aqui ou no outro país? Olha, Sérgio, a discussão que se propõe é que o Brasil dê uma interpretação, além dos dispositivos da Convenção, específica para a aplicação da Convenção. O que isso causa na minha perspectiva? A gente vai violar um princípio básico da cooperação internacional, que é a reciprocidade. A gente está atribuindo uma interpretação unilateral para um dispositivo que prescinde de cooperação. É importante ter cooperação. Então, como o doutor Rodrigo coloca, como é que fica, por exemplo, se aqui no Brasil, por exemplo, eu der uma interpretação diferente de outro país, onde eu tenho uma criança brasileira que eu precise retornar? A reciprocidade vai pegar direto e eles vão me dizer, olha, vocês não me devolvem criança, eu não vou devolver criança para vocês. Esse é o risco. O Brasil já está sendo visto nos fóruns internacionais como, ele já é, na verdade, classificado pelos Estados Unidos, por exemplo, como um país que não cumpre a Convenção há anos. Os Estados Unidos elaboram um relatório todos os anos analisando os países que cumprem ou não cumprem a Convenção na perspectiva deles. E eles dizem que a gente não cumpre porque a gente é maternalista, porque a gente não devolve criança, porque a gente não interpreta a Convenção como deveria. Então, a minha expectativa em relação a essas ADIs, na verdade, é exatamente igual a do Dr. Rodrigo, né? Eu acho muito complicado a gente tomar decisões num bojo processual quando a gente não tem evidências suficientes que comprovem as alegações de violência doméstica, né? Eu entendo, e a minha fala de forma nenhuma vai contra o poder e a palavra da vítima, de forma nenhuma, não é isso. Mas a gente precisa ter elementos mínimos para o livre convencimento do juiz e para que ele tome uma decisão fundamentada. Mas eu gosto, como internacionalista, eu preciso frisar isso. A minha preocupação com esse desequilíbrio na relação internacional entre o Brasil e os outros países. E a expectativa também da senhora, doutora Mariana Zan, sobre este papel, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ela pode definir os critérios, o rito? Acho que a gente tem que ter em mente isso, que é uma decisão paradigmática, né? Estamos todos ansiosas e ansiosos em relação a esse julgamento, justamente por isso. Acho que a gente reconhece o quão ela pode ser paradigmática a nível nacional e a nível internacional, como os doutores trouxeram. Acho que a gente está com um desafio muito grande, que é fazer essa interpretação da Convenção, balizando os nossos princípios nacionais também, balizando as questões de cooperação internacional e de relações internacionais, com países sinalizando, né, o apoio ou não apoio ao Brasil a partir dessa decisão. Então, o STF está com uma matéria importantíssima e de grande relevância e muito paradigmática. Nossa expectativa é que a gente continue, né, tendo o melhor interesse da criança, a proteção integral e a prioridade absoluta sendo garantidos e, obviamente, com um corpo probatório necessário para que essas decisões sejam tomadas. Doutor Rodrigo, até chegou uma pergunta aqui, quero ver se consigo convertê-la aqui para o nosso caso, né? A doutora Ângela Jun que mandou aqui, falando sobre se uma criança devido à demora for ouvida depois de um ano ao ser entrevistada, pode ter perdido alguns detalhes.
Como é que fica a denúncia de um adulto depois de ter passado vários anos? Como é isto visto, então, pelos senhores aqui, pela senhora? Bem, eu entendo que, como o Antônio falou e como preconiza a própria doutrina de escuta protegida que foi desenvolvida aqui no Brasil de forma muito peculiar, lá no Rio Grande do Sul, por um desembargador que começou a escutar para evitar, né, que a impunidade prevalecesse nos casos de violência contra as crianças, essa escuta tem que ser feita imediatamente, é o primeiro ato. Porque é a partir da escuta da criança que você tem todos os procedimentos do judiciário relevado, inclusive o contraditório e a ampla defesa. Porque se a criança está dizendo, eu quero ficar com minha mãe aqui porque lá a situação era diferente, ou então eu quero retornar, então os motivos, a maturidade, tudo isso tem que ser avaliado naquele momento. Se você perde um ano, e isso só ia acontecer nos processos, infelizmente, você tem vários problemas. O primeiro deles é, com um ano, você começa a criar, naquele que quer manter a criança no Brasil, seja o pai, seja a mãe, novas teses que começam a misturar com as teses que estão colocadas. Recentemente, num processo, um pai estava retendo a criança no Brasil, a mãe morava em Israel, e o pai, quando o processo estava perto de completar um ano, ele via que não tinha mais argumento nenhum, ele alegou que o padrasto em Israel praticava abuso sexual contra a criança. Sem prova nenhuma, sem nenhuma manifestação. E ele falou, a criança me falou. E quando foi escutar, a criança começou a se bater, a ter problemas, porque ela não queria falar. Só que ninguém falou para a criança que ela poderia não falar. O pai ficou o tempo todo, você vai falar aquilo, você vai falar aquilo, você vai falar aquilo. E quando perguntada sobre aquilo, ela não quis falar. O que foi interpretado pela perita como indício de abuso sexual. E depois, no bojo do processo, se provou que não tinha nada a ver. Só que perdemos um ano de processo. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa escuta protegida. E eu quero também aproveitar para falar outra questão, o que a União, em geral, está fazendo em relação à proteção da mãe vítima de violência doméstica, que é, nos consulados a gente está fazendo um trabalho forte junto a eles para que essas mães sejam escutadas e sejam protegidas lá no exterior, para que elas tenham pelo menos um apoio junto ao RME, um trabalho muito interessante junto ao RME está sendo feito. Nós temos também aqui uma manifestação muito forte da rede internacional de juízes de enlace, favoravelmente a toda essa proteção que pode ser feita de forma conjunta. É claro que ainda temos muito a trabalhar em relação a essa proteção, mas dentro do âmbito da União já está sendo feito muitas questões que é importante frisar. Por exemplo, a AGU, quando o juiz decide em primeira instância que houve violência contra a mulher e a aplicação da exceção, não está mais recorrendo na segunda instância, entre outros fatores que precisam ser colocados dentro desse debate para a gente mostrar que não estamos parados. Nós precisamos de mais debate, mais propostas, mais condições, e isso vai ser colocado também dentro do Poder Legislativo, que é o mais legítimo para poder fazer essa mudança legislativa. Doutora Mariana, a sua opinião sobre os depoimentos tardios, então? Acho que é uma perda, tenho certeza, é uma perda em todo e qualquer processo. A criança pode ser, como já disse bem o doutor Rodrigo, manipulada, preparada para aquele depoimento. Exatamente, é uma perda, é um enfraquecimento também dos direitos da criança e do adolescente quando esse depoimento, essa escuta não é feita de forma imediata. Essa criança ela pode ser manipulada, essa criança ela pode sofrer pressão, ameaça, né? Já está em situação de vulnerabilidade, e em todos os casos, seja de subtração, seja em caso de violência física, violência sexual. A gente está nessa semana, a semana do 18 de maio, a semana de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, e essa é uma pauta muito cara, a questão da violência sexual, que é uma das que mais acontece. Quando a gente tem esse depoimento, essa escuta tardia, ela não é só uma perda processual, ela é um enfraquecimento dos direitos da criança e do adolescente, e ela é uma violação a essa criança e esse adolescente. Doutor Antônio Carlos, por favor, também fale sobre essa demora até esse atraso, ou aquele depoimento muitos anos depois. Eu acho que os colegas colocaram exatamente a minha forma de pensar. Para mim, ela é uma violação. Como eu disse, a criança tem o direito de ser ouvida. Então, na minha avaliação, quando alguém se recusa a ouvir a criança, você está privando exatamente o cerne, o objeto, o sujeito de direito daquele processo de se manifestar no processo.
Isso não é só um direito constitucional, isso está previsto em diversos outros tratados de referência, né? Então, quando eu digo que a gente precisa, talvez, trazer o direito da criança e do adolescente para mais perto das autoridades, é isso. Né? A criança não está ali como um objeto qualquer que eu decido a vida dela para lá e para cá. Ela é um sujeito de direitos. Então, na minha avaliação, além da perda processual, além até do tumulto processual, porque como o Dr. Rodrigo colocou nesse caso concreto que ele menciona, quando a criança vai ser ouvida 1 ano depois, 2 anos depois, o objeto que vai ser discutido e para que ela se manifeste é muito maior. As temáticas, os argumentos, as coisas, enfim, são muito mais perguntas, talvez, e assuntos diversos que essa criança precisa se manifestar. Vai ser mais difícil para ela, né? Então, para mim, é uma violação de direitos e que a gente precisa, a gente como advogado que milita, e eu gosto dessa palavra na área da infância, advogado precisa conhecer direito de criança e adolescente, que tem uma doutrina própria, que tem uma legislação própria, né? Eu convoco os meus colegas a estudarem isso, para que a gente tenha capacidade para efetivamente lutar e defender os direitos das crianças e adolescentes. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, conversa boa, passa rápido, né? Quero agradecer aos nossos convidados e informar a você, ouvinte, que no próximo dia 28, então, o STF deve iniciar o julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade que tratam desses pontos da Convenção da Haia sobre o Tratado Internacional para facilitar o retorno de crianças retiradas dos países de origem sem autorização legal. Quero agora agradecer e as considerações finais do Dr. Rodrigo Meira, ele que é coordenador-geral de Adoção e Subtração Internacional de Crianças e Adolescentes do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autor de livros. Muito obrigado por estar conosco aqui, Dr. Rodrigo. O prazer é meu. Em nome do Ministério da Justiça, eu agradeço o convite, agradeço a participação dos colegas nesse debate tão importante e, mais uma vez, a gente se coloca à disposição de todo e qualquer debate em relação à subtração internacional de crianças e precisamos muito trabalhar sobre o foco na criança, essa visão puerocêntrica sobre como nós fazemos nossas leis, nós preparamos nossos processos e nós tomamos decisões. É muito importante que a gente também trabalhe muito em relação a como a gente vai trabalhar nessa questão de formular novas legislações, e isso, essa subcomissão que está sendo formada hoje no Senado vai ser muito importante, e eu peço também que os especialistas participem, que a gente possa trazer novos elementos e descobrir mais pontos de propostas para o tema. Muito obrigado. Também agradeço a doutora Mariana Zan, advogada do Instituto Alana, mestra e doutoranda em Direito. Obrigado por estar conosco aqui. As suas considerações, doutora Mariana. Eu que agradeço, em nome do Instituto Alana, pelo convite, pelo debate. É sempre muito importante a gente falar sobre direitos de crianças e adolescentes, para que a gente consiga avançar, né? A gente tenha passos ainda que pequenos, mas o nosso sonho é que a gente tenha passos cada vez mais largos na garantia de direitos de crianças e adolescentes, que a gente consiga efetivar o 227 da Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que criança seja o centro e esteja em primeiro lugar. Muito obrigado também, doutor Antônio Carlos Parente, advogado internacionalista, mestrando em Direito, especialista em proteção da infância e direitos humanos. Obrigado e as suas considerações. Eu que agradeço, Sérgio, pela oportunidade de participar de um debate de tanta qualidade e tão necessário para a atualidade. Eu quero reforçar que não se trata aqui da gente sopesar direitos de mães, direitos de pais ou direitos da criança. Quando a gente faz isso, a gente talvez desiguala, né, princípios básicos dos direitos humanos, de que todos somos iguais, todos merecemos proteção, né? Mas a gente tem que falar da criança, efetivamente. Ela é o sujeito vulnerável dessa disputa, né? Ela merece a proteção integral do Estado, da sociedade, da família, de todo mundo. Então, que a gente consiga olhar para essas situações de forma ampla, né? E não esquecer a criança nas discussões. Às vezes eu percebo que ela fica um pouquinho de lado, né? Sim. E a criança que é o cerne de tudo isso. E fica muito o meu filho, a minha filha. Exatamente, né? Exatamente. Então eu agradeço a participação, me coloco à disposição da nossa audiência. Muito obrigado aos nossos convidados. Lembrando que você, ouvinte, vai poder assistir quando quiser, de novo, lá pelo aplicativo TV Justiça Mais. Baixe no seu celular ou no seu tablet. 9h40, vamos para o intervalo. Na volta, teremos o nosso giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.